para o Rede Social? Não, o Sport News aqui pela sua BH News, o seu canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. E aí você está assistindo aí de casa, do trabalho, da escola não tem que estudar. Mas enfim, tá me assistindo, deve estar perguntando, mas o que a Bárbara tá fazendo aí? Cadê o Piquitito? Cadê o Lélio? Vocês conhecem bem o Piquitito, da Rádio Globo, conhecem bem também o Lélio Gustavo, da Rádio Itatiaia. E como hoje, quarta-feira, dia 11 de abril, é dia da bola rolar, os dois estarão em campo. O Lélio pelo Cruzeiro, que enfrenta a Chapecoense, e o Piquitito pelo Atlético, que enfrenta o Peñarol. Não é Peñarol não, viu gente? Peñarol só se fosse Libertadores. É Peñarol mesmo pela Copa do Brasil. E por isso eu estou aqui para a gente fazer um Sport News muito bacana, muito diferente, é claro, falar de futebol, mas vamos falar hoje também de vôlei, vamos falar de velocidade, enfim, a gente vai fazer tipo um rede social mais um Sport News. E por isso ao meu lado está Ramon Guerra, o meu companheiro que você também já conhece muito bem, do Rede Social Esporte Clube, e agora para o Sport News. Pois é, Bárbara, estamos juntos de novo, né? Já, como você falou, não é rede social, mas tem muita notícia de especializado, tem muita notícia do futebol também, pra gente poder falar, né? Nós vamos cornetar aqui também hoje, fazer previsão, acho que eu vou dar uma brincada aí de fazer previsão dos resultados hoje. Vamos ver como é que vai ser o programa hoje, eu tô esperando. Aliás, pode participar pelo Twitter, viu, gente? A Bárbara tá com o Twitter aberto ali, já tá igual o Lélio, como é que vai ser, Bárbara? Não, igual o Lélio eu não tô não, eu não vou ser metralhadora aqui não. Você pode participar sim pelo twitter.com/Bárbara V. Souza, twitter.com/Bárbara V. Souza, tudo juntinho. Participa que eu não vou xingar aquele trem que o Lélio faz não, mas a gente vai fazer uma interação muito bacana aqui hoje no Sport News pela BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Para começar, vamos começar de uma forma diferente, falar de vôlei, que realmente virou um esporte que o mineiro tem amado. O clássico entre Minas e Sada Cruzeiro movimentou e muito Belo Horizonte, Minas Gerais de uma forma geral, e o Brasil também, por causa da força da Superliga. Então, para começar, nós vamos falar de vôlei, porque a gente já conhece o nosso mineiro finalista. Eu lembro que no Rede Social Esporte Clube, Ramon, nós comentamos algumas semanas que nós ficaríamos 50% tristes e 50% felizes. Ficamos realmente, porque o Minas está eliminado, mas o Sada Cruzeiro, um representante mineiro na final da Superliga. E, portanto, a final está chegando, a gente precisa de saber realmente quem será o adversário. Será Vôlei Futuro? Será Rio de Janeiro? Será que a gente vai ter uma reedição da final da Superliga do ano passado com Vôlei Futuro e Sada? Então, o Vôlei Futuro mostrou que tá com gana, né? Chegou lá no Rio de Janeiro, encarou o Rio de Janeiro de igual para igual, com o Maracanãzinho lotado, mostrou que tem qualidade. Mas, na minha opinião, o time do Rio de Janeiro ainda é melhor, tem jogadores mais experientes que, se imprimirem o ritmo de jogo deles, conseguem fazer um resultado contra o Vôlei Futuro. Agora, Cruzeiro que se reapresentou, né? Fez trabalhos físicos, regenerativos, ficou 2 dias de folga, né? Teve uma tranquilidade maior, até porque ainda não sabe quem que vai enfrentar no próximo jogo. E, bom, enfim, agora volta aos trabalhos, né, para poder chegar nessa final da Superliga bem. O Cruzeiro classificou em primeiro na fase de classificação, ficou em primeiro na fase de classificação, vale lembrar. Então chega como favorito, chega com a vantagem até, né? Se é que existe, porque é um jogo só, mas uma vantagem teórica. Exatamente. E eu conversava com o Serginho, líbero do Sada Cruzeiro, ontem mesmo, e o Serginho estava me falando que essa semana ela vai ser de treinamentos de simulação de jogo. Todos os dias eles treinam na parte da manhã e realmente para simular a partida. Lembrando que, eu repito, o adversário do Sada Cruzeiro sai na próxima sexta-feira, quando acontece o último confronto entre Vôlei Futuro e Rio de Janeiro, às 9 horas da noite, em Araçatuba. Eu queria que fosse o Vôlei Futuro, viu? Pela força que virou, pelo clássico brasileiro que virou dentro do vôlei, infelizmente pelos problemas extra-quadra, né? Pelo que aconteceu enquanto o Sada Cruzeiro treinava em Araçatuba, pelo que aconteceu enquanto o Vôlei Futuro treinava em Contagem e, claro, aquele episódio do ano passado com o jogador Michel. Então virou realmente um clássico e eu queria que fosse Vôlei Futuro e Sada. Uns absurdos como esse não podem se repetir, né? É claro. Né? Assim, a gente torce para que não aconteça, mas realmente virou um clássico e, igual falei, né? A equipe do Vôlei Futuro tem até um pouco mais tranquilo, seja um jogo um pouco mais tranquilo para o Cruzeiro. Mas a final de Superliga, né, gente? A gente sabe que é talvez a competição de vôlei mais forte do mundo, não tem facilidade para ninguém, né? Então, o Cruzeiro tem que se preparar bem para chegar nessa final aí e buscar esse título que perdeu ano passado, né? Exatamente. E essa final, independente de ser contra o Vôlei Futuro ou contra o Rio de Janeiro, será no ginásio do Ibirapuera, lá em São Paulo. E aí uma notícia super interessante, super legal, só que a gente não tem ainda muita informação porque foi só isso que foi lançado. Olha a próxima imagem, é o Twitter do Serginho, justamente o líbero do
Cruzeiro, falando que o Sada Cruzeiro, Ramon e amigo telespectador, vai disponibilizar alguns ônibus para a torcida. A custo, é claro, do Sada Cruzeiro, para levar realmente a torcida apaixonada, a torcida celeste, para poder assistir o confronto, seja contra Rio de Janeiro, seja contra Vôlei Futuro, lá no Ibirapuera. Eu achei espetacular. Logo depois desse tweet, ontem à noite, o Serginho colocou que essa é apenas a primeira informação. Que, claro, depois vai vir como que você faz para pegar esse ônibus, para se inscrever e tudo mais. Mas só de ter essa notícia já é espetacular. Não, lógico, até porque disseram que o ginásio do Ibirapuera seria um ginásio neutro, né? A intenção seria essa, mas o Vôlei Futuro em Araçatuba tem a história toda de muito mais fácil o pessoal de Araçatuba chegar à capital paulista. Então, assim, o Cruzeiro disponibilizando isso para a torcida, a gente não vai ter um ginásio de uma torcida só, né? Hoje a torcida do Cruzeiro é apaixonada com o time de futebol, com a equipe de atletismo e também está aprendendo a amar o vôlei. E isso é muito interessante. Bom, caravana a gente já vê em vários outros esportes, por que não no vôlei agora também, né? Caravana de torcedor indo embora de ônibus, aquela farra toda, né? Concordo plenamente. Ainda dentro do vôlei, gente, falando da Superliga Feminina, que já está um pouco adiantada, a final acontece no próximo sábado, 10 da manhã, no Maracanãzinho contra Rio de Janeiro e Osasco. Lembrando que aí a final já está decidida, apenas um jogo, portanto no final de semana, sábado, 10 da manhã, sai a vencedora, o time vencedor aí da Superliga de Vôlei Feminina. Ainda dentro do vôlei, Ramon, e aí também dentro das mulheres, nós temos uma notícia do site Super Esportes, falando que a Fernanda Venturini vai se aposentar de novo. A gente sabe que ela tem 42 anos, uma das melhores jogadoras de vôlei do país e do mundo, se aposentou, resolveu voltar e agora diz que vai realmente deixar o vôlei de vez. Parece que no final de semana, justamente contra o Osasco, será a última partida dela. Sim, ela que tá jogando ainda em alto nível, né? Impressionante a Fernanda Venturini. Eu tava até brincando com alguns amigos que a Fernanda Venturini vai parar pela 18ª vez e a gente fez um bolão de quanto que ela volta a jogar de novo. Mas sempre que volta é um espetáculo, e né? Joga demais, né? Joga demais. Então, assim, a Fernanda Venturini voltou em alto nível, o pessoal pediu ela na seleção brasileira, talvez estaria jogando melhor que algumas das levantadoras estão na seleção. Não que as minhas estão jogando mal, porque a Fernanda joga muito mesmo. E disse que precisa parar porque ela é mãe e tem que dar tempo para os meninos, que filho sem mãe não dá. E a gente concorda e entende o que ela tá fazendo. Já dedicou muito tempo ao vôlei, seleção brasileira, Rio de Janeiro. Então agora ela vai dar essa paradinha para dedicar as filhas dela, dos meninas pequenas. Então... Tá certo. Lembrando que a Fernanda é casada com o Bernardinho, né? O mestre do vôlei brasileiro e também do mundo, portanto é uma família aí vôlei, e vôlei muito bem jogado, por sinal. A Fernanda, que ficou 3 anos parada, voltou para essa temporada, então agora, depois deste jogo de sábado, 10 da manhã no Maracanãzinho contra o Osasco, Solis Osasco, ela disse que vai realmente abandonar o vôlei. Quem sabe ela volta, né? A gente fica com essa expectativa, porque voltando é certeza de vôlei muito bem jogado. Com certeza. Não, falou e disse, não tem mais olha o que aqui, acrescentar. Gente, olha aqui pelo Twitter, Ramon. Eu dei o endereço do Twitter, twitter.com/Bárbara Vessoso, e o pessoal já está participando, hein? O Pestário Vargas falou assim, ó, tem torcedor do Galo reclamando até hoje. Ô torcida que chora, viu? Credo. Tá aí o nosso telespectador falando ainda do clássico, né? Mas é aquela coisa, clássico entre Atlético e Cruzeiro, Pestário Vargas, é aquilo. Começa uma semana antes do jogo e termina nunca. Porque até hoje a gente ouve falar daquele clássico em que o Cruzeiro venceu por 6-1. Então a gente não vai ouvir parar de falar disso tão cedo, até o próximo clássico. E o Joseph Blatter, aqui o fake, né, falando aí do pessoal da FIFA, estarei no Brasil em maio, vou visitar BH. Sinal da BH News tá ótimo aqui na Suíça. Exatamente. Quem tá fora do Brasil ou dentro do Brasil pode assistir pelo bhnews.tv.br, né, certo? O Blatter, se vier, vai vir aqui uma comissão do Senado, pode dar uma chegada aqui na BH News, né? Dar uma entrevista pra gente e tudo. Então... Imagina uma entrevista com Lélio Gustavo e Joseph Blatter. Vai sair só farpa, gente. Aqui, vamos mudar um pouquinho de assunto, vamos falar de basquete, Novo Basquete Brasil. E aí a notícia não é muito bacana. O Minas foi eliminado no último final de semana, quando jogou pela última vez, realmente derrotado pelo Bauru. Esse jogo foi adiado, estava marcado para o dia 8 de abril e aconteceu no último pro 8 de março e foi adiado para o último final de semana. O Bauru derrotou o Minas por 76-75. O jogo foi bastante equilibrado, a gente vê isso até pelo placar, mas aí a campanha realmente do Minas, em geral, né, no Novo Basquete Brasil, não foi bacana. Olha aqui, foram 28 jogos e apenas 9 vitórias, um aproveitamento de 32%. É aquela coisa, né, Ramon? A equipe do Minas esse ano é uma equipe muito jovem, é uma equipe promissora, mas muito jovem. E a gente sabe que no Novo Basquete Brasil nós temos equipes tradicionais
finalíssimas, a Liga Sorocabana, o próprio Flamengo, enfim, só equipe grande realmente. E aí não deu realmente pro Minas, eliminado. Pois é, igual você falou, uma equipe jovem, equipe que está pegando experiência, entrosamento, tem tudo para fazer bons resultados, né? O Minas que fez uma renovação em vários esportes, mas uma pena o Minas ter ficado de fora. A gente alertou algumas vezes no rede social que precisava abrir o olho, precisava, né? O Minas precisava ficar atento, porque senão ia acabar ficando de fora. Mas assim, até bons resultados, mesmo com a derrota. Por exemplo, o Bauru, que é uma equipe forte, experiente, perdeu por um ponto só lá em Bauru. Então assim, o time do Minas está mostrando que tem talento, uma pena não ter conseguido agora, mas é um trabalho a longo prazo, no longo prazo pode dar resultado ainda, né? NBB que teve o São José que classificou em primeiro, bateu o Pinheiros na disputa que eles estavam ali. Pinheiros que foi líder praticamente a competição inteira. Competição inteira, e o São José chegou, deu um sprint final ali e classificou em primeiro lugar. Então, para ver o nível, né? Como é que está disputado lá em cima também. Então não é de todo ruim essa saída do Minas, assim, como foi, né? Pois é, eu concordo plenamente com você, que eu acho que apesar de ser uma equipe jovem, apesar também de ter sido eliminado do Novo Basquete Brasil, tem tudo para crescer pela frente, mas um trabalho realmente a longo prazo. Já o Uberlândia conseguiu a classificação, foi bem realmente durante a fase de classificação inteira, e ele conseguiu a classificação na semana passada quando venceu o Franca por 80-68. E dentro do basquete, esse placar é um massacre enorme. E aí a campanha do Uberlândia, do Unitri, foi 10 vezes melhor do que a do Minas, né? 28 partidas, 18 vitórias e um aproveitamento de 64%. O primeiro jogo do playoff ainda não tem data definida, mas o adversário sim, é o Forte Tijuca. Pois é, e o Uberlândia, só a nível de comparação, o Uberlândia ele fez o dobro de aproveitamento do Minas, exatamente o dobro, né? De aproveitamento do Minas nessa primeira fase. O time do Unitri é aquilo que a gente está falando, né? Um time mais experiente, já tem, né, bagagem de NBB, de disputas internacionais. Então, assim, mas o time do Tijuca também é forte. Não tem time fraco no NBB hoje mais, né? Mas o time do Tijuca é forte, então vamos ver como é que vai ficar essa classificação, por aproveitamento, por pontos, para quando fechar a classificação, aonde vão ser os jogos, quem vai jogar em casa primeiro, como é que vai fechar tudo, né? Concordo plenamente, o Unitri tem tudo aí para alcançar grandes colocações e quem sabe até mesmo o título do Novo Basquete Brasil. Ainda dentro do basquete, mas agora falando da liga mais espetacular do mundo, o basquete norte-americano NBA. Olha os resultados de ontem, hein? Washington Wizards venceu o Orlando Magic por 93-85. O Boston Celtics derrotou o Miami Heat por 115-107. O Cleveland Cavaliers derrotou o Charlotte Bobcats por 103-90. O Nets foi derrotado pelo Philadelphia 76ers por 107-88. O Dallas Mavericks derrotou o Sacramento Kings por 100-100. O Chicago Bulls, o fortíssimo Chicago Bulls, venceu o New York Knicks por 98-86. Algum comentário a respeito aí do basquete mais famoso do mundo? Destaque para o Bulls, né? Que mesmo sem o grande astro do time, né, o Derrick Rose, ele continua vencendo e vencendo bem. O Knicks, que não é um time fraco também, o Knicks que teve jogadores de seleção, que tem jogadores de seleção e jogaram muito bem, mas o Bulls está mostrando força de conjunto, mostrando que tem muito o que fazer ainda. Tem muito gás para dar, mesmo sem a estrela, né, ainda. Líder da Conferência Leste disparado e provavelmente vai continuar assim. Eu concordo plenamente, Chicago Bulls, se não é a equipe mais forte, é a equipe mais forte da Conferência Leste. Lembrando que a NBA funciona dessa forma, Conferência Leste versus a Oeste. Vamos continuar falando de esporte especializado, gente, agora falando de velocidade, inclusive a nossa próxima imagem. Só que antes, eu vou deixar o nosso telespectador curioso, porque essa notícia é que pode estar, como é que eu falo, hein? Está em risco? Está em risco, exatamente. Está em risco a prova de Bahrein. Por quê, gente? O pessoal de Bahrein, o país está passando por grandes conflitos sociais, violência e tudo mais. Está em risco realmente a prova do GP da Fórmula 1 lá no Bahrein. Eu esqueci a palavra, mas eu acho ela aqui no intervalo, tá certo? Daqui a pouco a gente volta com mais Sport News, mais rede social. De volta com o Sport News aqui pela sua BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Lembrando que você pode e deve participar comigo e com o Ramon aqui pelo twitter.com/Bárbara V. Souza, twitter.com/Bárbara V. Souza. E eu, no intervalo, né, gente, antes do intervalo, eu estava procurando a palavra ameaçada, porque a prova realmente do GP da Fórmula 1 é essa palavra, está ameaçada pelos conflitos sociais e violentos que estão acontecendo lá no Bahrein realmente desde o ano
passado. E aí, o diretor comercial, que é exatamente o Bernie Ecclestone, disse que não vai obrigar realmente as escuderias, os times, irem para o Bahrein, não. Que pode sim estar ameaçado. Se o pessoal não quiser ir, realmente eles não vão. E eu não vou julgar quem não for, não, porque o bicho tá pegando lá no país. Não, lógico que não. E os pilotos vão correr risco de vida. Com certeza, ninguém vai entrar pra morrer, né? O esporte, tudo, mas é perigoso, é uma coisa muito visada. A Fórmula 1 é a principal categoria do automobilismo mundial. Então, se for para lá, no meio desses conflitos, né, que estão dentro da Primavera Árabe, esse movimento todo lá na região árabe, no Oriente Médio, né? Se acontecer essa prova de Fórmula 1 lá, é mais risco para quem for na plateia, é risco para quem estiver correndo, é risco para os mecânicos, é risco para todo mundo. Então, às vezes, é melhor dar uma segurada, porque não tem dinheiro que pague uma vida que seja, né? E eu li, Ramon, uma declaração da Comissão dos Direitos Humanos que essa insistência do governo do Bahrein em ter o GP lá é uma tentativa de esconder aquilo que está acontecendo no país. E se for isso, gente, é uma tentativa burra e uma tentativa muito egoísta, né? Porque levar um país em risco, não dá para negar. E não é o primeiro país no mundo que está com problemas sociais, violentos, enfim. E esconder isso com uma Fórmula 1, uma prova da Fórmula 1 lá, é uma tentativa muito burra. E pode ser um tiro no pé também, né? Porque levando um evento dessa magnitude, grandes emissoras de TV para lá, pode até piorar, pode até mostrar o que está acontecendo de verdade, até mais, né? Então, assim, se for essa a intenção, pode ser um tiro no pé mesmo. Eu concordo plenamente. Mas vamos aguardar, porque o GP ainda está um pouquinho longe, vamos ver se acontece, se não acontece lá no Bahrein. Tomara que sim, se for seguro. Vamos comentar ainda de velocidade, porque o Rubens Barrichello, gente, ganhou umas vantagens aí na Indy. Lembrando que agora o Rubinho, ele é piloto da Fórmula Indy. E aí, que vantagens são essas, em benefícios de novato? Porque ele está chegando agora, vai ganhar uma mamatinha? O Barrichello, que entre aspas é o vovô da categoria, né? 39 anos, já tem 20 anos de experiência no automobilismo profissional. Olha só, ele vai ter benefício, por exemplo, ele não vai concorrer ao prêmio de novato do ano, né? Que sempre rola lá na Fórmula Indy. Mas ele vai receber um jogo extra de pneus por corrida, uma coisa que os veteranos não têm, e ele vai poder treinar no grupo 1 da sessão de treinos. O que é isso? Eles vão ter cerca de meia hora, uma hora a mais para treinar antes de cada corrida nos circuitos que ele não conhece, que eles não fizeram teste nenhum na temporada. E isso aí serve por quê? Porque ele diz que está se adaptando, né? Aí eu te pergunto, será que isso é justo com os outros pilotos? Porque o Rubens Barrichello, ele não está caindo de paraquedas na velocidade. Tem anos e anos de Fórmula 1. Eu não estou falando que Fórmula 1 é a mesma coisa que Indy, não. Mas que ele tem uma experiência dentro da velocidade, isso ele tem. E aí, será que dentro da Indy ele pode ser visto como um novato e aí ganhar esse tipo de vantagem? Sei não, hein? Cada um joga com a arma que tem, né? O Barrichello quis aproveitar as vantagens que ele poderia ter como novato. O chefe lá da Fórmula Indy ficou meio assim de colocar o Barrichello como novato justamente por causa disso, mas dizem, né, eu nunca pilotei um carro de Fórmula Indy, né, que o carro de Fórmula Indy tem algumas diferenças sim, que é mais rápido, que é um pouco mais leve, não sei muito bem, mas que tem essas diferenças e que o piloto, para fazer a transição, pode ter sentido. Então, vamos ver, né? Não sei se o Barrichello está fazendo charminho, essa jogada, né? Não, para ver Será se consegue que é um crédito, né? Pois é. Aqui pelo Twitter, Ramon, muitas participações e, claro, participações sobre o futebol. Claro também que nós vamos chegar nesse assunto que, claro, move o coração do mineiro e do brasileiro. E a gente vai falar de muito futebol aqui no Sport News, porque hoje é quarta-feira de muita bola. Copa do Brasil, Cruzeiro contra a Chapecoense, Atlético contra o Peñarol e América contra o Goiás. Lembrando que para o América o jogo já é de vida ou morte, porque já teve o jogo de ida na Arena do Jacaré na semana passada, ficou no 0-0. E olha aqui pelo Twitter, hein? O Ribeiro, @Flávio30. Hoje o Galo tem que ganhar é de 11. O time de Manaus é de várzea. E ontem eu vi justamente uma entrevista de um torcedor do Atlético falando que o Galo tem que ganhar realmente com placar elástico, porque o Peñarol é de nenhuma divisão. E acaba que realmente é uma obrigação, porque esse início de Copa do Brasil, em que Cruzeiro, Atlético, América, os grandes realmente enfrentam equipes inferiores, com todo respeito, óbvio, a essas equipes. Lembrando que o Peñarol surpreendeu o Santa Cruz. Na semana passada. Exatamente, então... esse que é o comentário, né? Porque o Atlético ele já não chega podendo falar assim, não conheço, não sei nada desse time. Tem 2 partidas do Peñarol contra o Santa Cruz para poder analisar. Não é um time que surpreendeu o Santa Cruz, foi lá no Arruda e venceu por 3-2. Foi até chamado da zebra da Copa do Brasil. Pois é, então assim, o Atlético como time grande, time de Série A, tem a obrigação de ganhar, de classificar,
A gente não está tirando esse peso das costas do Atlético, mas o Peñarol já mostrou. O Peñarol não, olha o vício, né? O Peñarol já mostrou que tem alguma qualidade, né? Que não é um time bobo. Eu estava vendo uma entrevista que o Chico Maia fez com um torcedor que mora lá no Amazonas, e ele falou que é o seguinte: o Peñarol tem 11 jogadores, se entrar algum reserva, acaba. Mas que o time não é bobo, não. O time não é fraco a ponto de 11 a 0, querendo ou não, né? é na casa deles. Com certeza. Então, a assim, gente sabe que isso conta. Parece que o estádio é pequeno, que o campo não é lá essas coisas. Então, assim, tudo jogando contra, mas é um time grande, time quase titular, praticamente titular, o time que enfrentou o Cruzeiro. Então o Atlético tem tudo para ir lá e tem que classificar, né? A verdade é que o pessoal falou que a arena lá, né, de Manaus, do pessoal do Peñarol, é horrorosa, não tem mal iluminação, o campo é terrível, e daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu vou ler essa mensagem aqui só para irritar o Lélio Gustavo, que com certeza está nos assistindo de casa, porque mais tarde ele tem que estar em Chapecó para fazer Cruzeiro e Chapecoense. Olha aqui o 13 Lucas, você apresenta muito bem o programa, Bárbara, 10 vezes melhor que o Lélio Gustavo. Tá aí, Lélio? Tô te cornetando de leve aqui hoje, tá? Olha aqui o Beto Rocha. Até que enfim afastaram o Renan Rebote do gol. Giovani nem o Lee são soluções. Galo precisa de um goleiro de alto nível. Aí ele continua. O que tem de torcedor do Cruzeiro chorando também a respeito do clássico de domingo? Muitas Marias mal amadas. Fato. É a provocação que acaba sendo sadia porque não tem nada de violência, mas claro, sempre com muito respeito. Olha o Ricardo Campos, @superboizão. Renan Ribeiro, 80 jogos e 100 gols. Giovani, 12 jogos e 19 gols. Vamos ficar a pé de goleiro até quando? Acho que o Renan não é tão ruim assim, somente mal treinado. Abraço, tá aí a participação do Ricardo. A gente vai falar dessa polêmica aí do Renan Ribeiro. O Lélio, daqui a pouco ele chega aqui de avião para me bater, porque todo mundo sabe que eu sempre defendo o Renan. Mas eu vou vir com uma opinião diferente dessa vez, ao mesmo tempo defendendo e ao mesmo tempo criticando. Então fique ligadinho no Sport News, porque a gente vai falar dessa polêmica aí com o Renan. Nós vamos continuar aqui no Esporte Especializado, porque tem muita coisa pra gente falar. E agora eu vou chamar um vídeo muito bacana que junta esporte especializado com futebol. É do Rafael Nadal com o Cristiano Ronaldo, uma propaganda que eles fizeram para a Nike, uma chuteira. Olha que show esse vídeo aí dos dois. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, Cristian? ¿Todo bien? Muy bien. Veo que vienes con los zapatos. Qué buena, esta sí. Chuteira bonita, né? Pra mim, rosinha. Eu reparei na chuteira, no carrão que o Cristiano Ronaldo chegou. A gente vai reparando nessas outras coisas Aí você também, viu que o Rafael né? Nadal ali no final da propaganda não quis devolver a chuteira milagrosa não, né? Mas assim, né? A gente fica na dúvida se ele conseguiu fazer por causa da chuteira, né? Eu não tenho dúvida, se ele conseguiu fazer por causa da chuteira. Não, tô falando assim, você conseguiu ter aquela habilidade toda por causa da chuteira. É isso que a propaganda tá querendo dizer. Mas Nadal parece que mostrou que entende um pouquinho de futebol ali também, né? Não é só de tênis, não. Então... entende muito de tênis, né? Dois craques aí de dois esportes, Cristiano Ronaldo pelo lado do futebol e o Nadal pelo lado do tênis. Dois craques realmente dentro do esporte. Vamos mudar um pouco o nosso assunto, gente, falar de luta, aquele momento MMA, o esporte que está mais crescendo no mundo, e o Sport News, a BH News de uma forma geral, não poderia ficar fora disso. Aliás, já não está, né?
fez o Full House Fight Night, aquele evento espetacular que aconteceu aqui em Belo Horizonte. Então a gente sempre vai trazer notícias sobre o UFC, notícias sobre o MMA. E hoje uma notícia diferente, a Cris Cyborg, que é o maior nome, tá aí a musculosíssima Cris Cyborg, que é o maior nome da luta no Brasil. Lembrando que ela não tem o UFC feminino, tem o Strike Force, que é como se fosse, né, o UFC para as mulheres. Ela foi pega no doping porque estava usando realmente um anabolizante e vai voltar a lutar apenas em dezembro. E aí é lamentável ver isto, né, porque a gente sabe que a Cris sempre foi uma lutadora excepcional, quase nunca perdeu, fazia lutas espetaculares com nocaute assim, 15 segundos. E aí o pessoal descobre que é por causa de anabolizante. As adversárias sempre a cutucaram, falando que esse corpo não tinha condição, que era muito músculo, de uma forma muito rápida e tudo. Foi pega, só volta a lutar no mês de dezembro. Lamentável. É uma pena, né? Porque a Cris, ela é um exemplo para as meninas que estão começando no esporte, tanto no jiu-jitsu quanto no próprio MMA. Né? A gente já entrevistou aqui na BH News algumas lutadoras que falam que a Cris é o grande exemplo, é o grande destaque do Brasil hoje nesse esporte. E bom, a gente não pode julgar, dizer que tudo que ela conseguiu foi à base de anabolizante, mas já que foi pega, fica, né, uma bela carreira que ela tem até agora, sem derrotas, um cartel grande de vitórias, todo em xeque, né? E isso é muito ruim para ela, né? A mesma coisa que a gente fala da Rebeca Guzmão, aquela nadadora, tudo vai jogando tudo na conta do doping. Então, uma pena, né? Vamos ver quando ela voltar, se ela vai conseguir voltar no mesmo nível. E querendo ou não, a gente não é porque ela é brasileira que a gente torcia para que ela não fosse pega. Pelo contrário, se usou a substância proibida, tem que ser pega, tem que ser punida, porque doping, gente. Eu até conversava isso no ano passado, se não me engano, com o José Augusto Toscano, coordenador da Rádio Inconfidência, falando daquela polêmica do César Cielo e tudo mais, que o doping é uma coisa incoerentíssima. Essa palavra nem existe, mas eu acabei de inventar. Porque falando de esporte, o atleta que precisa de ter uma rotina saudável, uma vida saudável, que é a primeira pessoa a dar exemplo e ter o exame antidoping para substâncias proibidas, não deveria nem existir esse tipo de coisa. Enfim, existe, a Cyborg foi pega, só volta a lutar em dezembro. Lamentável, viu, Cris? Você errou, foi feio. Daqui a pouco a gente volta com mais Sport News aqui pela BH News. Fique ligado. Estamos de volta com Sport News aqui pela sua BH News, canal 9 da NET, ou também pelo bhnews.tv.br. Participe comigo, twitter.com/Bárbara Vessouza, twitter.com/Bárbara Vessouza. Por pouco eu não falei twitter.com/rede social EC pelo hábito. Mas olha aqui no Twitter, hein? O Fernando Barbosa acompanhando o Sport News, hoje com Bárbara Vessouza e Ramon Guerra. Cruzeiro 4-0 na Chapecoense. Vamos aguardar que daqui a pouco a gente fala de futebol. Olha a Rafaela Oliveira, Bárbara Brilha, a galera sempre assiste aqui. Eita orgulho, é minha amiga Rafaela, um abraço pra você, Rafaela, e a Aniele também, que sempre assiste. Muito obrigada pela audiência e um beijo especial para as duas. O Ricardo Campos, de novo o Super Boizão participando. Caso o Galo ganhe com um placar elástico, a torcida não deve se iludir com isso. O time ainda é fraco. E aí, Ramon, eu entro até num assunto, falando de futebol já. A torcida costuma ser assim. A gente sempre fala que torcedor é passional, quando ganha, tá tudo maravilhoso. Se na próxima rodada perde, o time é o pior do Brasil. Mas é isso mesmo, se Cruzeiro ganhar hoje da Chapecoense, seja de 4-0, de 10-0, de 1-0, e o Atlético da mesma forma, não dá para iludir? Não dá, né? Até que ultimamente a torcida do Atlético tá menos iludida, Concordo. Né? Tá questionando mais, tá cobrando mais do time, e até certo ponto isso é bom. Agora, não dá, né? Para o Cruzeiro ganhar da Chapecoense, o Atlético ganhar do Peñarol do Amazonas e a gente falar que tá preparado para enfrentar um Corinthians, um Santos, um Fluminense. Não dá para falar isso, né? É apenas a segunda fase da Copa do Brasil. São dois times teoricamente mais fracos, teoricamente, a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco mais, mas não dá para falar isso, não dá para chegar e iludir, essa é a palavra, de que os times estão bem e agora vai ganhar e o ano tá pronto, né? É aquilo que a gente repete sempre, né? A gente só fica sabendo o nível de cada time quando começa realmente o Campeonato Brasileiro, que aí é o mesmo nível, são as grandes equipes do Brasil, o melhor do futebol no país. Campeonato Brasileiro Série B para o América e o Série A para Atlético e Cruzeiro. O Beto Rocha fala aqui, ó, a agressão do Roger tem que ser punida pela federação, pois foi uma agressão por trás e foi covarde.
Tem que ser punido, exatamente. Eu coloquei até o vídeo no meu Twitter na semana passada, né, no clássico, no domingo, falando que realmente ele deveria ter sido expulso e tudo mais. E aí muito torcedor do Atlético do Cruzeiro falou assim, e o Danilinho, não deveria ter sido punido? Torcedor, gente, tem que parar com isso. Não é porque eu tô falando do Roger, eu não tô fazendo comparação com o Danilinho. Roger deveria ter sido punido e ponto final, independente de time que ele é. Ele fez teve um ato antidesportivo, deveria ter sido punido, ponto final. E tem que ser punido realmente pela Federação Mineira, pelo tribunal. Com certeza tem que ser punido. O Atlético, o Danilinho, todo mundo tem que pedir essa punição, né? O STJD aqui de Minas Gerais já está analisando essas imagens. Agora, violência não pode gerar violência, gente. A gente vê muito isso, talvez essa cultura que está no futebol, porque o Danilinho fez, eu vou fazer também. Essa cultura que está no futebol é que está preparando o campo para a violência que a gente vê na arquibancada, fora do estádio, entre torcidas, porque é essa mentalidade da torcida, principalmente da torcida, de que o jogador do outro time fez, o meu time também tem essa liberdade para fazer. Não é, teve violência, o juiz não puniu, então vamos lá no tribunal, vamos mostrar, olha, o juiz está errado, vamos fazer alguma coisa aqui. Não é para chegar lá e dar uma cotovelada no pescoço do outro jogador. Sinceramente, né? Se fosse... a gente sabe que o árbitro erra e tudo mais, assim como um comentarista erra, assim como eu erro, falando determinada coisa, enfim, todo mundo erra. Só que se a gente for olhar o clássico, em torno de toda a polêmica que gera realmente num clássico entre Atlético e Cruzeiro, vários outros lances merecia até uma expulsão do Montijo no Richarlison, o do próprio Danilinho com 4 segundos de jogo, totalmente desnecessário. O do Pierre foi expulso e, é lógico, o do Roger. Foi realmente uma atitude lamentável, antidesportiva, eu repito, não foi a única do jogo. Mas eu comentei, estamos comentando agora dela. Vamos voltar a falar de esporte especializado, gente? Copa Davis, tênis. E aí eu vou te ser sincero, viu? Eu não estava muito animada com o pessoal do Brasil, não, até pelos últimos resultados do Belucci, no Masters 1000 de Miami, enfim. Não estava muito acreditando. Mas o Brasil passou da Colômbia, a forte Colômbia, passou por 3-1 no duelo, né, de forma geral. A única derrota do Brasil foi com o Feijão. E com isso, os nossos brasileiros ganham posição no ranking. O Feijão, o João Souza, entrou nos 100 primeiros e o Belucci ganhou uma posição de 45 do mundo, passou para 44, né? Pois é, igual você falou, uma seleção forte, não é um campeonato fácil, né? Copa Davis, disputa de seleções, e o Brasil está nessa luta para chegar de novo ao grupo mundial, né? E hoje, Bárbara, foi divulgado o adversário do Brasil, datas e tudo. Só não falou aonde exatamente vai ser o jogo, mas o Brasil vai encarar agora a Rússia, aqui no Brasil, entre os dias 14 e 16 de setembro. Lembrando que esse é o play-off da competição. Play-off, né? Quem ganhar, a Rússia que foi eliminada agora nas oitavas de final da Copa Davis, volta para o play-off da competição, volta para os playoffs para encarar o Brasil, que estava na repescagem, né, do grupo mundial. A Rússia que ano passado chegou ao grupo mundial eliminando o Brasil. Né, foi uma sequência de 5 jogos, foram apertados os jogos, foram 3-2 para a Rússia, mas a Rússia que tem tradição, a gente bate nessa tecla aqui, que os países do leste europeu têm tradição de tenistas, né, tem grandes tenistas por ali, a própria Maria Sharapova é russa, então assim, o Brasil vai encarar uma pedreira na Copa Davis, entre 14 e 16 de setembro, sendo que o Brasil está fora do grupo mundial, não disputa a elite do tênis mundial desde 2003, né? Contra a Espanha, Sérvia, né? Agora com o Djoko e tudo mais. Pois é, então assim, desde 2003, então está meio desacostumado a jogar essa divisão de elite contra as seleções de elite, né? E isso talvez possa fazer diferença nessa disputa. E aí se passar do playoff, aí sim consegue uma vaga na elite, no grande pessoal do tênis. Você acha que pela Rússia ser realmente o algoz do Brasil, ter tirado o Brasil desse sonho realmente justamente no ano passado, o Brasil já vai com um pouco de medo ou com mais motivação de uma revanche? Eu acho que nem tanto pela Rússia, mas mais pela pressão do Brasil de desde 2003 estar fora do grupo mundial, de desde 2003 não apresentar resultados convincentes no tênis brasileiro, o tênis brasileiro não apresentar resultados convincentes. Então é mais a pressão daqui do que o fato de jogar contra uma grande seleção, porque jogam contra grandes jogadores praticamente o tempo todo. Só que na hora que encarar a Rússia vai pesar nas costas, acho, do Belucci e falar assim, nossa, tem que ganhar porque senão eu vou ter outra derrota no currículo, vai pesar de novo para mim. Então acho que pior para eles é essa questão. O tênis realmente brasileiro tem sido muito pressionado, mas, gente, é resultado daquilo que tem sido mostrado nas quadras. Claro que a gente deseja muita sorte, o playoff é só em setembro, mas já sorte aí para nossa seleção brasileira de tênis na Copa Davis, Thomas Belucci, o Feijão e o pessoal toda contra a Rússia. Vamos dar uma pausa então no esporte especializado, vamos começar a falar daquilo que você gosta de casa, futebol. Cruzeiro, Atlético e América, só que para começar o nosso assunto a gente vai começar em altíssimo estilo.
Que vídeo que é esse do Pelé? Gente, na verdade, não. Que áudio é esse do Pelé em entrevista para o pessoal da rádio CBN Globo? E olha o que ele falou. Foi incrível, incrível. Fala aí, bota o Pelé falando aí. Agora, essa tomada de posição de proibir as torcidas organizadas, eu acho que foi assim que terminaram com os Gullits na Europa. É uma boa tomada de posição, mas eu acho que tem que ter seriedade. Hooligans. Achei que era hooligans, hein, Pelé? E aí aquela declaração do Romário, né? Pelé calado é um poeta. O que foi isso, Ramon? Eu ouvi essa declaração, acho que ele deu pro Gustavo Zupac, da Rádio Globo São Paulo, né? E foi impressionante. Eu comecei a rir na hora, assim. O pessoal passou no 4 em Campo, da Rádio CBN, né? A gente colocou a imagem, eu pedi o pessoal da edição para separar a imagem do Ruud Gullit, grande atacante do Milan, da seleção holandesa, década de 90. E o Pelé, assim, quis aprofundar e falou besteira pra variar, né? Mas é incrível, assim, acho que eu vi até um artigo na Veja falando assim, pô, coitado da família do Gullit, ninguém foi barrado de entrar no estádio não, tal, né? O Pelé confundiu, então assim, Pelé, né, prestar mais atenção antes de dar uma entrevista dessa. A verdade é que o intuito do Pelé era realmente falar que acabar com a torcida organizada seria fazer a mesma coisa com o que fizeram na Inglaterra, acabar com os hooligans, que era a torcida organizada de lá, e torcida organizada muito violenta, diga-se de passagem. E aí, dentro disso, eu concordo plenamente, infelizmente, a torcida organizada, né, de uma forma geral, tinha tudo para ser bacana, para fazer um coro bacana no estádio, para ir atrás do time aonde fosse, mas não. Ultimamente, torcida organizada é sinônimo de violência. Infelizmente, o nosso futebol, gente, a cada dia se afasta mais do espetáculo que é feito dentro do gramado. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco volta com mais Sport News. E aí sim, Cruzeiro, Atlético e América. De volta com o Sport News e agora em definitivo aqui pela sua BH News, canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. E agora sim, chegou aquele momento que você tanto esperava. Vamos falar de futebol, Cruzeiro, Atlético e América. Começando pelo Cruzeiro, que enfrenta a Chapecoense lá em Chapecó. E aí, o que a gente pode falar dessa partida? A única dúvida, aliás, mais uma vez, essa dúvida do técnico Wagner Mancini para o time. A mesma dúvida que ele teve no clássico contra o Atlético, né? Se coloca o Alisson e vai de 3 atacantes ou se coloca o Roger. E aí, como é que você acha que o Wagner tem que montar a equipe? Tem que ir para cima mesmo? Colocar 3 atacantes para sair de lá e eliminar a partida de volta, que é realmente o objetivo? Eu acho que agora o Cruzeiro precisa partir para os 3 atacantes, né? Na quinta-feira a gente estava comentando aqui com o Piquetito, antes do clássico, de que o Cruzeiro não poderia entrar com 3 atacantes contra o Atlético, que era, entre aspas, suicídio. Mas agora, bom, a opção que ele tem é colocar o Roger, né? Não seria de todo ruim. Mas o Cruzeiro precisa partir para cima da Chapecoense, colocar o Alisson, atacante de velocidade, o Anselmo Ramon, que está fazendo gol, o Wellington Paulista vem fazendo boas partidas. Então, entrar contra a Chapecoense tem que entrar mesmo para ganhar. O Cruzeiro não tem nada a perder agora, né? Quem tem a perder é a Chapecoense agora. Então, o Cruzeiro entrar lá e partir para cima para ganhar, porque tem a obrigação, como time grande, de fazer isso, né? Exatamente. O jogo é às 9h50 da noite na Arena Índio Condá, lá em Chapecó, em Santa Catarina. Vamos ouvir o Anselmo Ramon, gente, chegando aqui para justamente falar no Sport News para você, telespectador, para falar dessa partida contra a Chapecoense e para conseguir já uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Fala, Ramon. Com certeza, a gente tem que ir lá para Chapecó, tem que ir ligado, focado na Copa do Brasil, sabendo que é um time bom. O Mancini já está procurando saber de muita coisa aí, não só ele como a comissão dele, para passar para a gente aí, para a gente já chegar mais ligado, procurar saber o ponto fraco e o ponto forte da equipe deles. É bom, todo mundo quer eliminar a partida, a segunda, mas é pensar primeiro em vencer. Não importa qual vai ser o placar, o importante é vencer. Se for para eliminar a segunda partida e tiver as oportunidades, vamos tentar eliminar, poder fazer os gols. Tá aí Anselmo Ramon, que a torcida estava vaiando muito no clássico contra o Atlético, depois amou o Anselmo Ramon porque fez os 2 gols e deixou que o clássico terminasse empatado. E aí, o nosso Fernando Barbosa aqui está até falando, o Cruzeiro não pode vacilar. Essa Chapecoense, se não me engano, deu trabalho pro Atlético. Deu mesmo. Chapecoense deu muito trabalho pro Atlético, não me lembro se foi no ano passado. Você até falava também que chegou a machucar o Obina, né? Pois é, na verdade, o Atlético teve dificuldade sim para jogar contra o Chapecoense. Chapecoense que não é
um time assim, totalmente desconhecido, já está dando trabalho pro Figueirense, pro Avaí, pro Criciúma lá em Santa Catarina já tem um tempo, foi campeão estadual ano passado, então chegou, e no jogo contra o Atlético forçou o segundo jogo aqui no Mineirão, o jogo onde o Obina machucou, ficou um tempão parado, né, entraram capinando ele, então assim, mas a Chapecoense agora vem só, né, detalhe que eles vêm pro tudo ou nada, que eles já estão praticamente fora do Campeonato Catarinense esse ano, perderam no domingo de 3-2, então vem pro tudo ou nada com o Cruzeiro, né? Esse tudo ou nada é perigoso, porque a equipe pode querer atrapalhar a vida do Cruzeiro. Vamos ouvir o Leandro Guerreiro, que jogou lá, sabe muito bem como é que funciona esse campo. Fala aí, como é que foi a sua estadia lá no Criciúma? Faz muito tempo, né? O último jogo que eu tive lá foi em 2006, onde eu jogava com a camiseta do Criciúma ainda, né? O Campeonato Catarinense. Não conheço, né, alguém que está jogando lá nesse momento. Só posso falar daquele momento lá onde foi um jogo muito difícil, um jogo muito complicado, onde as condições do campo naquela época não eram boas, né? Um campo muito duro, muito disparelho. Só que a gente sabe que vai pegar um time típico do Sul. Acho que um futebol de pegada, um futebol de determinação, um futebol que não desiste nunca. Então, para a gente não ser surpreendido, acho que a gente vai ter que igualar essa pegada também. Vai ter que fazer uma boa marcação, às vezes até dar chutão para frente, como eles dão também, às vezes, né, para pegar lá em cima. Então é superação em cima de superação para a gente conseguir resultados positivos também na Copa do Brasil. É isso mesmo, viu, Leandro? E aí, realmente, repito, tem que pregar respeito mesmo contra a Chapecoense. O campo, repito, horroroso, mas isso não pode ser desculpa, porque se o campo é horroroso para o Cruzeiro, será também para a Chapecoense. 9h50 da noite pela Copa do Brasil. O objetivo do Cruzeiro é eliminar o jogo de volta. E para isso tem que vencer com um placar um pouquinho elástico. Vamos falar do Atlético, que joga também hoje contra o Penharol. Lá em Manaus, o campo também terrível. O Samuel Venâncio, que está até participando com a gente aqui pelo Twitter, falou que o programa está muito bacana. Está em Manaus. Ontem eu vi algumas fotos da arena lá. Nem iluminação tem direito. Como diria o Lélio, péssimo dos péssimos, né? Então vamos ouvir aí o que o pessoal do Atlético tem a dizer. Na verdade, antes, a dúvida do Cuca... Aliás, a mudança do Cuca para o time é justamente no gol. Essa polêmica do Renan Ribeiro, pela pressão da torcida e tudo mais, pelas falhas no Clássico, pelas falhas que vinha cometendo, e por isso Giovani será o dono do gol. Será a única mudança do Cuca para o jogo de logo mais contra o Penharol. Vamos ouvir aí o Bernard falando da dificuldade aí desse jogo. É difícil? Penharol é adversário forte? Fala aí. É uma competição importante. Já sabemos um pouco sobre a equipe do Penharol, sabe que é uma equipe técnica. Não é uma equipe que sabe jogar, mas também deixa jogar. Então é um jogo importante, independente seja começo de Copa do Brasil, os adversários não são tão fortes como são os últimos jogos, mas é um jogo que pode ser complicado, que a gente tem que estar atento a todo momento, concentrado, que se der para fazer o resultado logo lá, que vai ser um jogo a menos, já vai ser um desgaste a menos, mas é importante sair com a vitória. Já vamos emendar no Cuca, porque ele também fala da dificuldade da Copa do Brasil, esse método mata-mata. Vamos ouvir o técnico Cuca falando aí do jogo de logo mais contra o Penharol. Muitos riscos, porque hoje em dia não tem mais... É fácil o jogo, não é fácil, é jogo duro. Lá em Manaus a gente sabe o calor que é lá, um calor úmido. A gente sabe que esse time é um time leve, rápido, que jogou e eliminou o Santa Cruz lá no Arruda e que é o campeão. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita seriedade no jogo, fazer o possível para vencer. E aí o Cuca comentando justamente aquilo que nós falamos, né? O Penharol não é um adversário fraquíssimo, não. Foi a zebra da Copa do Brasil algumas semanas atrás, quando foi no Arruda e eliminou o Santa Cruz. Portanto, tem que pregar respeito. Realmente, a única mudança do Atlético para logo mais é no gol Giovani. E aí, vamos falar dessa polêmica. Renan Ribeiro tem que deixar o gol? Não pode? O Atlético precisa de trazer um novo goleiro porque Giovani e Lee não dão conta? Eu a vida inteira defendi o Renan Ribeiro, porque é um goleiro jovem, é um goleiro que a vida inteira sofreu pressão, e às vezes eu acho que a torcida, gente, e até mesmo a imprensa é incoerente. Por quê? Em 2010, o Renan Ribeiro foi uma das soluções para o não rebaixamento do Atlético. Era uma grande promessa, virou realidade, o menino jovem no campo e tudo. E agora não. Agora é o pior goleiro do Brasil, é a culpa do Atlético ter deixado empatar no Clássico e tudo mais. Eu acho que às vezes a gente pega pesado demais com Renan Ribeiro. Eu não,
porque eu sempre defendi ele. E agora eu acho que o menino precisa, a gente não sabe como ele é treinado. Não estou falando que ele é mal treinado, viu? A gente não sabe como é que é a rotina dele, a gente não sabe como é que funciona. Agora, nós já ouvimos falar algum problema do Renan extracampo? A gente já ouviu falar de alguma vez o Renan Ribeiro dando problema? Não. Ele é exemplar, é cria da casa. Eu acho que a gente devia pegar mais leve e lembrar daquilo que ele já fez no Atlético. Talvez é um momento de realmente afastá-lo para poder respirar e tudo mais, porque muita pressão. A gente sabe porque ele não é o primeiro goleiro que sofreu pressão no gol do Atlético, não. Diego Alves, um grande exemplo e que o torcedor sabe muito bem. Então é hora talvez ele ser emprestado para um time do interior e aí ganhar experiência? Acho. Mas, gente, não vamos crucificar não, porque não é assim também não. Até uma coisa que o Cuca falou, né? Tá afastando o Renan Ribeiro pro Renan Ribeiro, porque é por causa da pressão, o Renan é um menino novo. Eu concordo com o que você disse, Bárbara. Ele tem muito potencial, já foi a solução, de solução passou a ser o problema do time. Não acho que é para tanto nenhum nem outro. Não é a solução do gol hoje e também não é o grande problema do Atlético hoje. Agora, tirar ele na parte do filé, entre aspas, né? O Renan Ribeiro jogou o Campeonato Mineiro inteiro, o Cuca disse que estava pensando em trocá-lo. Por que tirar logo depois, então, dessa polêmica contra o Cruzeiro, né? Que aí o peso do empate cai sobre as costas dele. E não adianta nada. E vai tirar ele também. Não, agora, então, o Giovani vai jogar a fase final do campeonato. Então, aí vai tirar o menino... falha, e aí o Giovani é o pior goleiro. Aí o Li entra, Li também não dá. Gente, não estou falando que o Atlético tem os melhores goleiros do Brasil, não. Mas vamos com calma, que o Renan Ribeiro é cria da casa, prata, precisa ser lapidada, claro. Mas vamos pegar leve, que ele ainda tem muito futebol para mostrar, como já mostrou no gol do Atlético. Portanto, o Atlético e Penharol logo mais, e o Fernando Barbosa está aqui, ó, 3-0 para o Penharol. O Fernando é cruzeirense, falou que não custa nada ter esperança. Para fechar o nosso Sport News de hoje, o América enfrenta o Goiás e aí já é jogo de volta. O América empatou sem gols, 0-0 na Arena do Jacaré, na semana passada contra o Goiás. E para continuar na competição hoje, precisa de uma vitória simples, 1-1, 1-0, 2-1, enfim, uma vitória simples ou um empate com gols. O empate 0-0 leva a partida nos pênaltis. É jogo para cardíacos. O América que tem muito mais chances de classificar, você vendo a quantidade de alternativas que tem. Então, assim, o América precisa entrar focado, atacar, porque se deixar o Goiás atacar, ficar na retranca, o América vai passar, vai sofrer, vai ser muito mais sofrido, talvez até do que foi contra o Boa Vista. Então, o América precisa ficar atento a isso e atacar também. Vale lembrar que hoje ainda tem o Ipatinga, né? Ipatinga que perdeu para o Grêmio no primeiro jogo no Vale do Aço por 1-0 e hoje joga 7h30 lá no Rio Grande do Sul contra o Grêmio e joga a classificação também, né? E Gilberto Silva volta para o Grêmio. Portanto, jogo difícil para os mineiros hoje, Ipatinga contra o Grêmio, o América contra o Goiás, Cruzeiro contra a Chapecoense e o Atlético contra o Penharol. Cruzem os dedos atleticanos, cruzeirenses, americanos e os torcedores do Ipatinga para que todo mundo saia feliz. Muito obrigada pela sua audiência, o Sport News fica por aqui, pelo pessoal no Twitter. Infelizmente não dá para ler todas as mensagens, mas amanhã eu e o Ramon estamos de volta às 10h25 da manhã, ao vivo, com o Rede Social Esporte Clube. É claro que a gente te espera. Um beijo e até amanhã. Até amanhã, galera. Um abraço.